fácil perdoar? Eu fiz essa pergunta para dezenas de pessoas e a grande maioria disse não. Realmente, um dia conversando com uma pessoa já de uma certa idade, eu perguntei a ele, né, se ele tivesse que voltar atrás e fazer alguma coisa diferente do que fez nos últimos 70 e poucos anos, o que ele faria? Ele me disse: eu teria perdoado mais. Aquele que me feriu, aquele que cometeu injustiça contra mim, sem eu saber porquê. E o pior é quando essas coisas acontecem com os mais próximos. Parece que a ferida dói mais. Então, eu pergunto uma nova reflexão. O que é mais difícil? Perdoar alguém ou pedir perdão? Perdoar alguém que te feriu ou pedir perdão por ter ferido alguém? Perdoar alguém. É uma questão que eu também fiz para dezenas de pessoas. E vocês sabem que a gente vai falar não que é esse perdão, mas antes de responder, porque ficou essa pergunta ficou com resposta 50% para pedir perdão, né? Dificuldade de pedir perdão, e 50% em perdoar. Então, balanceado. Agora, vamos falar de perdão, mas vamos começar de trás para frente. Vamos começar com o que não é perdão. Porque muitas vezes nós confundimos, né? Perdão, perdoei. Será que você perdoou mesmo? O que não é perdão? Não é perdão ignorar a dor, porque ela existe, ela acontece. A ferida dói. Somos humanos, sentimos isso. Não é perdão guardar mágoa. Se a gente guarda mágoa, não perdoa verdadeiramente. Não é aceitar o erro ou fingir que não há dor. Não é, tem que ser verdadeiro, tem que ser do coração. Perdoar é escolher não transformar essa dor em ódio, cultivando a humildade, a empatia, reconhecendo que estamos todos imperfeitos numa caminhada, né, aprendendo. Então, quando eu reconheço isso, eu compreendo melhor o outro. Precisa de lucidez para essa compreensão. É preciso clareza, é preciso equilíbrio, lucidez, é preciso coragem.
mas há uma mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Muitas vezes isso acontece bem próximo da nossa família, né? No nosso trabalho, na nossa casa espírita, algumas vezes, não é? Paciência. E dificuldade, né? Qual é? Por que tanta dificuldade em perdoar? Se nós compreendemos, eu estou falando daqueles que já conhecem as leis divinas, se esforçam em praticá-las, como nós aqui, por que ainda há tanta dificuldade? Se tenho fé em Deus, que perdoa, por que eu teria o direito de não perdoar? Olha que reflexão bonita, profunda. O orgulho, ainda temos, né, a chaga da humanidade, o orgulho do egoísmo. Às vezes a gente pensa que não é tanto assim. O orgulho dificulta até o auto-perdão. E o auto-perdão é o princípio, é o primeiro passo. Nos perdoarmos. Somos imperfeitos, mas estamos cada dia construindo, tijolinho por tijolinho, o nosso livro. Capítulo a capítulo. O auto-perdão o orgulho dificulta o auto-perdão porque é preciso reconhecer o erro. Primeiro passo, reconhecer que errou. Se arrepender daquilo e se comprometer a não errar mais e a reparar o dano causado. Isso toca o coração, toca a alma, consciência, nossa consciência. Sem isso aqui, amigos, sem o auto-perdão, perdoar o outro torna-se impossível. É mais difícil. Porque passamos a exigir, a demandar do outro alguma coisa que nós não temos, que nós não atingimos ainda. Então começa com a gente, começa dentro de nós. Aí eu trago aqui algumas mensagens do Evangelho. Jesus fala, segundo Mateus, e isso está no livro Consolador, pergunta 3:8. Por que teria Jesus aconselhado perdoar 77 vezes? 70 vezes 7. 77 é a potência. 70 vezes 7. Quer dizer, infinitamente. Por que será? Você vai pensar nisso? A pergunta do Consolador fez 3 vezes. Porque Jesus, ele traz a lógica do amor, em substituição do julgamento, da condenação, da vingança. Então, inclusive em relação aos inimigos, porque muitas vezes é fácil se relacionar com os mais próximos, né, com a família, mas quando a gente fala dos inimigos, aquele que pensa diferente, daquele que comete injustiças, não é? Inclusive, lei do amor, inclusive em relação aos inimigos. Já João, a pergunta 63 do Consolador, considerando a determinação positiva de não julguei, como poderemos discernir o bem do mal sem julgamento? Olha como essa pergunta é muito inteligente, muito profunda. Eu quando li isso, eu li umas 4, 5 vezes. Poxa, mas é isso mesmo. Considerando a determinação positiva do não julguei, como poderemos discernir o bem do mal sem julgamento? Porque a gente julga todos os dias para tomar decisões, para fazer escolhas.
julgar é transformar o erro em condenação, reduzindo alguém ao erro. Então, imagina o professor, né? Eu estudei durante muitos anos, e o professor pega o aluno polando. E ele já fala, puxa, esse aqui é desonesto, esse aluno não presta, não vale nada. Então ele reduziu o aluno ao erro que o aluno cometeu. Então isso é julgar. Já discernir é analisar com lucidez, buscando distinguir, né, o certo do errado, sem condenação, avaliando. Professor, esse mesmo professor, na mesma situação, pegando o aluno polando, ele vai avaliar, né? Errou por inocência, errou por ignorância, por imaturidade, por medo. Ele precisa responder pelo que ele fez, sim, mas vai estudar mais, vai aprender melhor de outra maneira, mas eu nunca devo reduzir aquele aluno àquele erro, para dar uma nova chance, para orientar. Isso é discernir. Então, julgamento, avaliação moral, compete a Deus. A nós cabe discernir com caridade, aquela benevolência, indulgência que falamos agora. O que é mais difícil? Perdoar ou pedir perdão? Isso aqui foi assim, para refletir, porque liberta quem foi ferido, né? O perdoar liberta quem foi ferido. O pedir perdão transforma quem errou, quem feriu. Dá para entender essa distinção? E pedir perdão é difícil. Está nos livros consultados que o pedir perdão exige reconhecimento do erro, exige vencer o orgulho e assumir a responsabilidade, que não é tarefa fácil. É como abrir uma janela em um ambiente fechado, no início causa desconforto, mas depois vem o alívio. Reconhecer o erro, vencer o orgulho, é fácil vencer o orgulho. Será? Eles nem sabem, não é sobre eu não, imagina, eu não. Tá. Aí eu trago aqui, né, as orientações de Abigail para Saulo. Essa é uma das passagens que eu considero das mais bonitas desse livro maravilhoso que é Paulo escreve. As orientações de Abigail. Porque Saulo, naquele momento, ele estava perdido, né? Ele estava assim, o que eu faço? Ele estava atrás dos cristãos, ele foi ele o responsável pela morte do irmão de Abigail, que era noiva dele, né? Então, aí ele chegou para ver, o que eu faço? Eu estou, não sei, estou com muita raiva, muito ódio. Aí no livro ela coloca assim, 4 orientações, né, bem diretas. Vamos ver aqui agora, um resumo de um capítulo, de uma página. Primeiro mandamento, né, que ela diz. Primeira coisa, ame. Porque o amor supera qualquer orgulho, egoísmo, amor nas suas atitudes, nas suas escolhas, no seu dia a dia. Ele te ajuda a superar esse orgulho. Amor em tudo que você faz, todos os dias. Você faz isso? Bom, segundo, trabalha. Por que o trabalho? Porque o esforço útil, servindo sempre no bem, com dedicação, disciplina e comprometimento, te ajuda, né, no progresso
último ponto, perdoa. Porque o perdão salva. Ele liberta o seu coração das mágoas, rompendo ciclos de dor e de sofrimento. Interessante essas limitações, né? Que assim, seguidas no nosso dia a dia, a reflexão do perdão é que perdoar alguém que nos feriu profundamente é uma das formas mais difíceis e mais valiosas de caridade, como nós já mencionamos, né? Porque não exige apenas um gesto externo, mas uma transformação interna. Puxa, é um caminho difícil, possível, que exige muita vontade, né? muita força de vontade. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 14, caridade para com os criminosos. Socorram os criminosos com suas preces, dando assistência ao espírito. O arrependimento pode tocar o seu coração, que também foi criado para a perfeição. Eu coloquei esta passagem aqui, porque caridade para com os criminosos é um dos desafios mais difíceis, um desafio para muitos, quase que impossível. E eu coloquei ele aqui porque perguntaram para o Chico Xavier, olha, Chico, depois de 40 anos trabalhando, né, na doutrina espírita, no espiritismo, tantos casos, traga-nos um caso que mais te sensibilizou. Um caso. Isso está numa palestra do Arthur Valadares, e o livro agora não fugiu, está nesse livro, que é um livro de pesquisa com o Chico, que ele responde perguntas, né? E o Chico comentou este caso. O caso de uma senhora que teve seu filho assassinado. Ela chegou em casa e o corpo do filho foi trazido. Sem motivo, o assassino fugiu. Né? E ela ficou desesperada e uma amiga do Chico, já desencarnada, Dona Joaninha, chamou o Chico e falou, olha, vamos fazer um evangelho na casa da viúva, ela era viúva, a senhora perdeu o filho, que teve o filho assassinado, porque ela está precisando, está desesperada. Imagina uma mãe que perdeu o filho nessas circunstâncias, né? Sem saber o motivo. E o Chico foi lá, a Joaninha e mais 4 pessoas, estavam lá em 5 pessoas na sala, e abriram o Evangelho ao acaso. A gente sabe que acaso não existe nada por acaso. Mas olha só, capítulo 10, perdão das ofensas. Perdoai para que Deus vos perdoe. E eles estavam começando a leitura, o Chico estava começando a leitura dessa lição e bateram a porta. Pararam a leitura, Chico parou a leitura e a senhora foi abrir a porta. Era um rapaz, uma pessoa assim, pedinte, né? Estava pedindo um prato de comida, um agasalho, com frio, com fome,
perguntavam, puxa, como é que o senhor está? Ela disse assim, olha, estou bem, eu me sinto muito bom. E esta noite, eu sonhei com o meu filho. E o meu filho veio me dizer que foi ele que levou o rapaz até mim, até a nossa casa, para que eu cuidasse dele, para que a gente pudesse abraçá-lo e socorrê-lo. Puxa, lições de Chico, né? Então, para finalizar, o perdão em si, o perdão não muda o que aconteceu. O assassinato aconteceu, a ferida, a ofensa, aconteceu. Mas o perdão transforma completamente o que acontece dentro